É isso, estamos aqui ao vivo em cores. Vamos para a nossa quarta aula do nosso curso, conversando sobre o Evangelho de João. E vamos fazer a nossa abertura aqui, que, aliás, quem vai fazer a abertura é o nosso colega, o Ariovaldo. Vamos lá, Ari, por favor. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos nos elevando em agradecimento por mais essa oportunidade de aprendizado, para que isso nos ajude a nossa autorreforma. Em agradecimento ao Pai, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Ari. Muito obrigado. Gente, boa tarde a todos. Vamos lá. Está acabando, gente. O nosso ano letivo está acabando. Olha só que coisa, né? Vamos começar com a nossa aulinha. Hoje é bastante coisa, viu, gente? Hoje nós vamos falar sobre lava-pés, mas antes de tudo, gente, vamos falar sobre o podcast, vai? Vocês estão colocamos aí mais um, a Regina vai entrar agora. Colocamos mais um podcast, tá acabando, hein? Esse aqui é o antepenúltimo episódio. Temos mais dois. Ontem nós gravamos o último, momento final, capítulo 50, gravamos ontem. As Sandras aí ficaram radiantes e um pouco chorosas também, porque afinal de contas, né, foi 9 meses aí de trabalho. Mas o episódio que está no ar hoje, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio, os dois eles têm o mesmo tema central, que é reencarnação. Tanto no capítulo 46 nós vamos acompanhar o planejamento da reencarnação da mãe do André Luiz, e no 47 a reencarnação, vamos acompanhar também o trabalho, a preparação de reencarnação da Dona Laura. Então, são 2 capítulos, mas o tema é comum aos dois, e vamos ver lá também alguns comportamentos diferentes nessa preparação. Então, fica aí o convite, está lá no YouTube e também nos aplicativos de áudio. Está acabando, hein, gente? Mas, aliás, nós vamos acabar o nosso curso, acho que é dia 1º de dezembro, e também o podcast acaba dia 1º de dezembro também. Pronto, aí é férias, é Natal, acabou, aí só 2022. Bom, aula 4, gente. Hoje tem coisa pacas aqui para a gente falar. Livro da Glória. Nós vamos dar uma explicadinha rápida aqui sobre essa ideia do Livro da Glória dentro do Evangelho de João. Vamos falar do lava-pés e vamos falar sobre a passagem muito simbólica, que é a verdadeira videira, capítulo 15. Vamos recordar aqui o V. O V é a estrutura do Evangelho de João, como nós já falamos, né? Começa lá no céu, princípio e tal. Livro dos sinais, que nós vimos até agora, vimos algumas passagens, tem sinais porque são 7 os sinais, ou os milagres, como também a gente pode dar como um sinônimo. Aí no V, na base do V, é o lava-pés, que nós vamos ver hoje. E na sequência já entra o livro da Glória, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa estrutura, mas é um discurso de despedida de Jesus aos discípulos, e depois aí vem a prisão e a crucificação. E, finalmente, a ideia, de novo, quer dizer, termina com a ressurreição de Jesus, ou seja, a volta ao céu. Então, essa aqui é a estrutura do livro de João, só para recordar, porque nós vamos ver aqui tanto o lava-pés quanto o livro da Glória hoje. Então, no livro dos sinais nós vimos, já sabe de cor e salteado, os 7 sinais, casamento em Caná, que inclusive nós vimos aí um pouco mais de detalhes, vimos também a cura do cego de nascença, mas tivemos as outras passagens aqui, a cura do filho do funcionário real, que nós mencionamos, com uma continuação do casamento em Caná, que é no mesmo lugar, a cura do paralítico, a partilha dos pães, Jesus caminha sobre as águas, a ressurreição de Lázaro. E depois vem o livro da Glória, ou o Grande Sinal, também é conhecido como Grande Sinal. Aí tem o lava-pés, o discurso de despedida, e a paixão e morte e ressurreição de Jesus. Bem, nessa primeira estrutura dos sinais, o Jesus, né, ele se apresenta ao povo de Israel e ao mundo. Essa é a ideia de João, pelo menos. Jesus convoca uma decisão em favor dele e de seus ensinos. Ele meio que
faz com que as pessoas entendam que eles têm que optar, têm que tomar uma decisão aqui em relação ao que ele está propondo, né, para seguir esses ensinamentos. Os discípulos, que estão lá impactados com isso, ou deveriam estar impactados, principalmente lá em Bodas de Caná, os discípulos apenas acompanham, muitas vezes sem entender os sinais ou compreender alguns ensinos. Eles são um pouco confusos, porque na mentalidade deles, como vocês estão carecas de saber, eles têm a visão de que o Messias era um rei Davi, um sujeito que ia mobilizar homens e máquinas para derrubar a interferência romana lá na Palestina. Mas, então, eles não entendem muito bem, eles acho que consideram Jesus um profeta, ficam lá um pouco em dúvidas em algumas questões, mas eles não compreendem, eles têm dúvidas até esse momento. E aí chega esse momento, né? Diz aqui o Pedro Lima Vasconcelos, no livro Lendo o Evangelho segundo João, e o Pedro Lima Vasconcelos, que também foi o tradutor na Bíblia Pastoral da parte sobre João, né? O Evangelho de João foi traduzido pelo Pedro Lima Vasconcelos. Então, agora, a partir do capítulo 13, nós temos um novo começo. Então, agora vai ter uma outra abordagem. Jesus vai ter uma outra abordagem com eles, com os discípulos. Ele não vai mais ficar andando, percorrendo lugares, contato com diversos personagens, Nicodemos, mulher samaritana, a mulher adúltera, nada disso. A conversa agora é em um ambiente só e ele vai conversar uma boa parte desse período aí, da parte da glória, ele vai conversar com os discípulos até ser preso, e aí vem toda aquela questão, e depois ele retorna, né, na ideia da ressurreição, ele reaparece lá para os discípulos, isso lá no final do Evangelho. Então, agora ele vai estar recolhido com esse mesmo grupo de discípulos, como se fosse quase uma imersão. Ele vai lá tentar fazer aí acelerar um pouco aí o curso, fazer aqueles expressinho com os discípulos, e vai se dirigir diretamente a eles, tentando mostrar para eles, olha, vai acontecer isso, preste atenção nisso, aqui eu dou meus últimos mandamentos, fiquem atentos, alertando quanto aos desafios e riscos, mas também tentando animá-los, dar coragem para eles, para o que eles vão enfrentar. Isso também é o Pedro Lima Vasconcelos, que fala lá no Lendo o Evangelho segundo João. E aí vocês podem estar se perguntando, por que livro da glória, se tudo gira em torno da morte de Jesus? Que raio de glória é essa? E tem essa frase dele no 17, de Jesus, no capítulo 17, versículo 1. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Isso aqui é o resumo, por que ele é o livro da glória? Em cima dessa frase aqui de Jesus, porque, segundo o comentário bíblico São Jerônimo, quer dizer, Jesus revelou o Pai à comunidade, às pessoas, né? Obviamente, mais precisamente aos discípulos, e por meio deles a outras pessoas. Então, foi irradiando aquela mensagem. E agora ele vai retornar à glória que tinha tido com o Pai. Então, ele volta ao plano espiritual para o reencontro com o Pai. Então, por isso que também seria aí a ideia da glória. O Pedro Lima Vasconcelos tem uma outra interpretação sobre essa ideia da glória, que não é a glória por causa da ressurreição, mas uma vitória que acontece quando as forças que operam mal no mundo se veem desmascaradas. Isso aqui eu achei interessante, porque é como Jesus rompendo paradigmas, mostrando que aquela estrutura religiosa da época não funcionava, estava desconectada com o entendimento de Deus, das leis divinas. Então, ele mais ou menos desmascara aquela turma, né? Ele joga luzes naquela estrutura, e para o Pedro Lima Vasconcelos, essa é a verdadeira glória, essa é a vitória também dele, de poder mostrar aquilo, e também nós temos que convir, de fazer essa estrutura, desse discurso, ter se propagado, né, em cima disso, e que vale para nós até hoje. Hoje muda um pouco a ideia, hoje muda um pouco. É mais uma ideia do compartilhamento, mais uma ideia a gente não está tão uma estrutura judaica, não é essa mais a questão, mas a ideia de Jesus, a ideia do amor, da humildade que nós vamos ver muito hoje aí no Lava Pés, ele tem um impacto para nós hoje, principalmente nesse mundo tão materialista, tão focado assim nessas questões materiais. Então, como que nós podemos nos conectar com Jesus dentro desse ambiente que é tão competitivo, muitas vezes selvagem aqui, como que nós devemos e podemos ter de comportamento para conseguir seguir esses ensinos que ele nos deixou. Então, essa aí é a ideia do Livro da Glória, que até hoje aí
tem um significado importante para nós. E o lava-pés, como eu mostrei para vocês, ele é o início dessa conversa. A história do lava-pés, ela é única no Evangelho de João, não existe em outros evangelhos. Ele é bem diferente do Evangelho dos Sinóticos, porque Jesus aqui ele vai lavar os pés dos discípulos um pouquinho antes da Páscoa, não é na Páscoa. Nos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, há todo um simbolismo, o dia, é a noite, é o dia da Páscoa, eles estão reunidos, tem a liturgia que acabou meio que ficando até hoje, que é dividir o pão, né? Passar o pão, dar o pão como corpo, o vinho como sangue, enfim, aquelas coisas. Né? E isso ficou, criou-se lá uma liturgia, criou-se um ritual, mas o lava-pés não. O lava-pés ele tem uma outra mensagem que João nos passa, que é muito bacana e que nós vamos ver hoje. Eu vou tentar passar aqui para vocês pelo PowerPoint. Se vocês não estiverem ouvindo, tiver uma droga aqui, vocês me falem, porque aí eu coloco ele separado, tá bom? Mas podem falar aí, porque eu aqui estou ouvindo o meu som do meu computador. Não sei como está chegando para vocês aí, tá bom? Então vamos ver um trechinho de um filme. Aí, vamos ver aqui. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus e seus discípulos cearam. Já tinha o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E estáis certo ao dizer isso, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É isso aí, muito bem. Vocês vejam que cena impactante essa. E esse trecho do filme, ele é bem literal em relação à Bíblia. Ele está seguindo direitinho, só que ele cortou um pedacinho antes, que eu vou falar com vocês agora. Tem mais um trechinho que eu vou colocar aqui,
ele fala o seguinte, ó, se vocês entenderem isso, serão felizes se a praticarem. Eu não estou falando de todos vocês, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come o pão comigo é o primeiro a me trair. Isso está lá é o Salmo 41, diz a Bíblia de Jerusalém, no versículo 10. Segue aqui ainda. Jesus falando, desde agora estou dizendo isso a vocês, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Olha lá, o eu sou de novo voltando, que é uma marca aqui no Evangelho de João. Jesus sempre falando, eu sou. E eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. E aí termina, então, esse trecho aqui do lava-pés. E nós vamos entender, então, um pouquinho essa passagem, tá? Porque essa passagem é complexa. Para eu conseguir fazer aqui, eu acho, pelo menos um resumo, ou pelo menos destacar alguns pontos principais. Se vocês forem em outros livros, nas Bíblias de estudo, vocês vão ver que tem N possibilidades de interpretação, de ponto de vista. É realmente uma passagem muito rica de explicações e de análises, suscita muita reflexão. Então, nós vamos fazer só um resumo, porque, na final de contas, o nosso curso é uma conversa sobre o Evangelho de João e não um curso sobre o lava-pés. Nós vamos fazer só para dar esse gostinho para vocês, porque, de repente, vocês vão lá, vão pesquisar mais, vão olhar, vão querer entender um pouquinho mais sobre esse aspecto, sobre essa passagem. A primeira delas é o seguinte, esse aqui eu achei muito bacana, é o Anselmo Grum, Jesus, a porta para a vida. O lado simbólico, que os pés, eles são o símbolo da nossa relação com o mundo. Isso aqui eu achei tão sensacional, né? Os pés são o símbolo da nossa relação com o mundo, é com eles que nós andamos pelo mundo. E obviamente, quando nós estamos andando, principalmente descalço, né? Quando éramos crianças, né? O que acontecia com nossos pés, para desespero das nossas mães? Ficavam todos sujos. Isso quando nós não andávamos de meia, então aí encardia a meia. Então a gente anda pelo mundo, esse mundo material, e a gente acaba ficando sujinho mesmo. O mundo material, ele acaba, esse mundo que nós estamos vivendo, ele acaba de alguma forma nos trazendo algumas impurezas. E Jesus nos toca, diz o Anselmo Grum, em nosso ponto mundano, para livrar-nos do poder do mundo. Então, a conexão com Jesus não faz com que nós fiquemos totalmente impuros, né? Nós temos aí, óbvio, toda hora vai acontecer alguma coisinha, mas nós temos que estar todo momento nos purificando, entrando em contato com esses ensinos, para não esquecer. Então, o lava-pés, ele tem muito esse lado também. Quer dizer, Jesus está lavando lá os pés dos discípulos, mas é uma conexão também espiritual. E às vezes a gente esquece disso aí, fica muito preocupado só com aquela cena, com aquela passagem, mas existe uma questão simbólica também, que o Anselmo Grum nos relata aqui, nos traz esse ponto de vista que eu achei muito criativo, muito interessante, verdadeiro. O gesto de Jesus não deve ser entendido como um novo ritual. Então, não é que todos nós temos que lavar os pés de todo mundo, não é essa a ideia. Ele não estava criando, quando ele fala assim, vocês entenderam o que eu fiz? Olha, então agora vocês façam entre vocês. Não é essa a ideia. A ideia também é simbólica. É a ideia da humildade, de você servir, de você ter um comportamento fraterno e amoroso em relação ao próximo. É isso que está, não é dessa passagem. É esse a essência dessa passagem. E não para você criar um ritual que agora nós vamos lavar os pés de todo mundo, em uma data certa, lá, blá, blá, blá. Tudo bem, sabe? Tem gente que faz isso, faz isso numa questão ritualística, mas não é esse o processo, que é o oposto, como eu falei lá no começo, aos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que aí a última ceia, com o pão e o vinho e tal, aí você cria lá a Eucaristia. Teve lá um momento de criação de um ritual, que Jesus até fala, né? Para vocês sempre se lembrarem aí do meu corpo, do meu sangue, blá, blá, blá. E esse é uma questão, mas o lava-pés não tem essa ideia. O lava-pés é mais uma questão de entendimento de comportamento. Por isso que a Bíblia Pastoral fala o seguinte, que Jesus mostra, como se fosse um resumo aqui no lava-pés, ele está tentando instituir um novo modo de ser, está rompendo paradigmas, está nos mostrando uma nova visão do mundo e de comportamento que nós temos que ter enquanto aqui encarnados, enquanto
sociedade, quando vivemos aqui nessa sociedade, nós temos que ter um novo modo de ser, que passa o quê? Pelo comportamento mais fraterno, mais amoroso, mais gentil, mais humilde, estar preocupado sempre nessa ideia do servir. É por aqui. Tá? Tanto que muitos autores mostram que o lava-pés está perto de um dos mandamentos do amor, que Jesus vai repetir 3 vezes. Nós vamos ver 3 vezes esse mandamento do amor aqui, hoje aqui no nosso estudo, e um deles está justamente um pouquinho depois do lava-pés, que ele fala isso aqui, está lá no 34, nós estamos lá no começo do 13, e lá no 34, no versículo 34, Jesus fala isso para os discípulos, nessa longa conversa que ele está tendo, de orientação para os discípulos. Eu dou a vocês um mandamento novo, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Que vocês se amem uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns aos outros, todos vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Isso vale para nós até hoje. Quer dizer, um comportamento cristão tem essa essência. Mais isso do que você ficar pensando em violência, em maltratar o próximo, ou ser indiferente às mazelas sociais, aí, as pessoas que de repente estão passando por necessidade. Então, um verdadeiro cristão está de olho nisso, está tentando, como eu ajo em relação a isso. Né? E a Bíblia Paulinas, então, ele pega as 2 passagens, ele acha que é muito simbólico isso, tanto o lava-pés como esse mandamento do amor, e as 2 passagens elas formam a herança. Quer dizer, se a gente tivesse que espremer todo o ensino de Jesus, o lava-pés e o mandamento do amor, eles seriam essa essência, a herança que Jesus deixa a seus discípulos e para nós por tabela. E aí tem algumas questões que eu acho que são interessantes nas passagens, por exemplo, Jesus falando para Pedro, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Isso é uma frase muito interessante de Jesus, que está valendo para Pedro, claro, porque foi diretamente para ele, mas vale para nós também, né? Vale para nós. E por quê? A Bíblia Paulinas que fala que o diálogo entre Jesus e Pedro, ele é fundamental para que o leitor compreenda o significado do gesto de Jesus. A frase indica não ter parte da herança, né, de Jesus, que ele agora reparte, que é tanto o seu exemplo de humildade e serviço. Então, se você não se conecta, se você não permite essa aproximação, você não tem parte nessa herança, que é a humildade, o serviço e o amor também. Então, é isso que ele está falando, olha, você precisa deixar. Tanto que nós pegarmos lá o que o Anselmo Grum falou, falando que o pé é a parte que está em contato com o mundo, quer dizer, quando você permite que Jesus toque nesse pé, que está, né, limpe esse pé, você está permitindo que ele tenha parte, você tenha parte nesse processo de elevação espiritual também, nessa conexão com o mundo espiritual. Né? Tudo isso muito simbólico, claro, não estou dizendo que a gente tem que pegar uma bacia agora e colocar lá o pé, não é isso, mas esse contato com Jesus nos permite ter isso. Se a gente se a gente não entende isso, não consegue colocar isso em prática, ou pelo menos não entende, esquece e tal, nós não estamos permitindo que ele lave nossos pés. Aí nós vamos ficar cada vez o quê? Mais sujinhos, né? Interiormente. E por que Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é um negócio que assim, é revolucionário. Vocês viram como ele tira a roupa no filme, né? Ele se coloca, praticamente como se ele fosse um serviçal, como se ele fosse um escravo. E, normalmente, a Bíblia do Peregrino mostra isso, explica isso, lá nos seus comentários, que quem fazia esse processo de lavar o pé era um servo ou escravo. Olha só a situação. E Jesus, sendo quem ele era, o que ele representava, filho de Deus, segundo Kardec, o ser espiritual mais evoluído que já colocou os pés aqui na Terra. E ele inverte, diz a Bíblia do Peregrino, espetacularmente, olha só a palavra que eles colocam, inverte espetacularmente os papéis. Sua ação simbólica é quase escandalosa. Então, por isso que Pedro fica todo assim. Como assim você vai lavar o meu pé? O senhor vai lavar o meu pé? De jeito nenhum, não vai mesmo. Porque era algo que ficava ligado, tinha a incumbência do servo, de um escravo, da pessoa que estava no mais baixo nível lá, social da época, quem lavava os pés. E normalmente era
uma cortesia que se oferecia ao visitante, ao hóspede, lavar aqui, porque, óbvio, todo mundo andava de sandália, aquelas terras poeirentas lá na época de Jesus, lá na Palestina. Você imagina como devia estar o pezinho da turma. Então, precisava aí, tinha esse processo de lavar os pés. Mas quem fazia esse trabalho era um escravo, era um servo. E aí Jesus se coloca para lavar os pés dos discípulos. Então, por isso, a reação, até um certo tempo, indignada, de certa maneira, indignada de Pedro em relação àquilo, mas aí depois ele entende, quando Jesus fala para ele, olha, se você não deixar, você não tem parte comigo. Porque é um processo simbólico, e ele precisava ter essa conexão. E nós também, né? Quando nós queremos estar em contato com a justiça divina, com Jesus, então nós temos que estar de olho nisso, temos que estar focados nesse ponto aqui do serviço, da questão da humildade. Não tem como, dessa ideia de fraternidade, de amor. Eu sei, são palavras que muitas vezes a gente fala de um jeito quase mecânico, mas não deveríamos falar dessa maneira. É um pouco assim que nem a gente falar de meio ambiente. Temos que preservar o meio ambiente. O que nós estamos fazendo especificamente para tentar ajudar nisso? Tal. Então, fica uma coisa muito esotérica, mas nós temos que tentar trazer isso para a nossa vida de algum jeito, para nós termos essa conexão. O Antônio. Oi, fale, Ari. Também a gente não pode deixar de considerar que, como Jesus ele era, na verdade, o médium de Deus, ele, com essa lição do lava-pés, ele quis impregnar o psiquismo dos discípulos para que não esquecesse dessa lição, nessa lição de fraternidade e de humildade, não? Sim, sim. Que é o que ele fala, né? Exato. Só é grande no reino dos céus aquele que serve mais, né? Sim, é isso mesmo. É aquele momento assim que ele está tentando, né, Ari? Porque até então estava tudo muito esparso, todo esse conhecimento, esse ensino de Jesus estava sendo ao longo dos outros capítulos, mas agora ele está fazendo um intensivão com eles. Então, qual é o melhor intensivão do que você dar um exemplo que choque lá as pessoas, né? Mude essa visão. Opa, acorda para a vida, né? Olha, é aqui, é por esse caminho que você tem que ir. Então, é isso que ele está tentando, de um jeito didático, né? Chamar a atenção dos discípulos para essa nova maneira de postura, de comportamento, de olhar em relação ao outro. Mas é isso mesmo, você está falando aí também tem muito sentido. Seguindo aqui, eu lhes dei um exemplo para que você faça do modo como eu fiz. Aí, Ari, dei um exemplo. Estou dando aqui, estou ensinando para vocês, façam o que eu fiz. Obviamente que eles até podem entender, aqui também a Bíblia do Peregrino, né? Mas talvez seja menos fácil de realizar, aquilo que eu estava dizendo para vocês. A gente vê isso, fala, tá bom, eu vou tentar fazer isso no dia a dia, mas a gente sabe que é uma certa dificuldade. Por isso que a Bíblia do Peregrino fala aqui que é o valor exemplar do gesto, o sentido de serviço humilde, que deve animar a vida do cristão, que carrega consigo uma bem-aventurança. Bem-aventurança, vocês lembram, lá no Sermão da Montanha, no início, bem-aventurados os pobres de espírito, blá, 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 que a gente pode trocar por felizes. Então, Jesus fala lá, se vocês entenderem isso, serão felizes se eu praticar. Então, felizes na ideia de completude, na ideia de você estar completamente conectado com os ensinos dele e agindo da maneira como ele gostaria que nós agíssemos. Então, essa é a ideia, esse serviço humilde que deve animar a vida do cristão. Então, é isso que nós temos que pensar. E a Bíblia do Peregrino, acho que fala, mata a pau aqui. Quer dizer, todos nós entendemos esse processo, todos nós sabemos isso, né? Mas não é tão fácil de realizar. Esse é o nosso desafio. Há 2000 anos é o nosso desafio. Era um desafio para os discípulos que estavam lá perto de Jesus e continua sendo o mesmo desafio para nós. Porque eu acho que esse é um processo que a gente vai meio assim, de um jeito lento e gradual. A gente vai assimilando isso com o tempo, com a nossa postura, adquirindo novos hábitos, mas isso é um processo, não é algo que você vai conseguir mudar da noite para o dia, e nem sei se numa encarnação, e provavelmente não, né? Eu também estou sendo muito otimista, mas nós temos que buscar isso ao longo da nossa vida e das futuras encarnações também, porque não é um processo que você consegue mudar da noite para o dia. Bom, então aqui, gente, como eu falei para vocês, foi, sabe, eu fiz aqui um highlight, pontualmente tentei trazer algumas reflexões sobre o lava-pés. Eu sugiro que se vocês tiverem mais interesse aí,
vejam os livros, vejam as bíblias de estudo que vocês tenham, dá uma olhadinha lá, vê o que elas trazem de novidade, de outros focos. Os sites, tem muita coisa nos sites, então, porque é muito rico. Então, eu sugiro aqui para vocês, fica aqui a minha sugestão, para vocês depois darem uma olhadinha, caso vocês tenham interesse, mas aqui nós, pelo menos, estamos trazendo o que é o mais assim, significativo nessa questão do lava-pés. E, na sequência, que saímos do capítulo 13, vamos para o capítulo 14, aí vem a famosa frase, porque ele continua conversando com os discípulos, está lá toda hora conversando com os discípulos, tentando fazer lá um intensivão com eles. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, está lá no capítulo 14, versículo 6. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, uma espécie de advogado. As traduções aqui elas são um pouco... elas não conseguem chegar num mesmo entendimento. Mas, enfim, advogado eu acho que pode ser uma melhor sinônimo aqui para a gente entender o que significaria essa palavra, e para que convosco permaneça para sempre o Espírito da Verdade. Olha aqui, o Espírito da Verdade. Lembra do Espírito da Verdade? Depois vai ajudar Kardec lá na codificação do Espiritismo. Então, esse aqui é o momento que ele está chamando e está avisando que via o Espírito da Verdade, que o mundo não pode acolher, na época não podia mesmo, porque não estava ainda preparado para isso, só vai acontecer quase 2000 anos depois, porque não o vê nem o conhece. Mas, então, aí com o Espiritismo, o Espírito da Verdade vai orientar Kardec no trabalho da codificação da doutrina espírita. E mais? Ainda no capítulo 14, ele fala para eles, até nessa ideia de dar muito ânimo para eles, um bom ânimo, ele fala, eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz, a paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá, que o coração de vocês não fique perturbado, nem tenha medo. E quando ele vai voltar, lá, quando ele estiver aparecendo pela primeira vez para os discípulos, ele vai falar para os discípulos que a paz esteja com vocês. Então, volta a ideia da paz novamente. Os discípulos estão com medo, eles estão achando que vão ser presos, que a coisa vai complicar para o lado deles. E aí Jesus, então, aparece e fala isso. A primeira coisa que ele fala para os discípulos, olha, a paz esteja convosco. Então, ele está falando aqui para eles ficarem em paz, para eles não ficarem com medo, não ficarem perturbados, porque eles vão ficar sozinhos. Você imagina, um ambiente hostil, tá ao lado de Jesus é uma coisa, tá sozinho é outra. Mas aí ele fala para eles ficarem, então, tranquilos. E é um pouco para nós também isso. Às vezes, na nossa vida também, nós estamos passando por uns perrengues aí, a situação não está fácil. Por isso que é o momento da gente estar em contato aí com uma oração, numa prece, ficar em contato com a alta espiritualidade, pelo menos para ter um conforto. Não que as coisas vão desaparecer, né? Os problemas vão desaparecer, mas pelo menos a gente fica com mais bom ânimo, com mais coragem, o plano espiritual nos dá uma sustentação para passar pelas tormentas da vida. Bom, então agora nós vamos para a verdadeira videira, lá no capítulo 15. Então agora nós vamos para o 15, que a Bíblia Pastoral ela até resume bem essa história, que a videira verdadeira, permanecer no amor. Eles colocam um intertítulo aqui, antes do capítulo 15, antes de começar, que eu acho bem um compacto do que vai ser essa conversa nossa aqui sobre a verdadeira videira, que é permanecer no amor, ou permanecer em contato de novo com Jesus. Olha só como toda hora nós vamos falar sobre essa ideia de ficarmos em contato, não nos desconectarmos desses ensinos de Jesus e também não nos desconectarmos da alta espiritualidade. Tudo isso está aqui na verdadeira videira. Que começa o seguinte, aqui não vai ter filminho, gente, eu vou aqui no versículo a versículo, tá? De novo, Jesus já começa a conversa aqui já falando, eu sou. De novo, aquela história que é a marca de João. Jesus falando, eu sou. Ele é o quê? Ele é a videira. Qualquer videira, gente? Não, ele é a videira verdadeira. Não é qualquer videira. Ele é a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Olha só que coisa bacana essa comparação que ele faz. E a videira também, como vocês sabem, ela tem uma representação simbólica do Israel na época, porque as vinhas elas eram muito importantes, elas eram muito simbólicas também para eles,
então, mas principalmente a parte espiritual, a parte religiosa. Então, quando ele fala que eu sou a videira verdadeira, ele está falando que eu sou a verdadeira conexão com o Pai, a verdadeira conexão com o mundo espiritual maior. Né? Tá? E por isso que ele fala, né, que o Pai é o agricultor. Então, tem essa conexão muito forte entre Jesus e Deus, aqui nessa frase, e Jesus é a videira verdadeira, não mais a sinagoga, por exemplo. Também tem essa correlação, porque, como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, os nossos queridos cristãos, lá, os primeiros, eles estavam sendo expulsos, porque eles continuavam se sentindo judeus, mas eles começaram a ser expulsos das sinagogas. Então, também é uma maneira, no Evangelho de João, mostrar para eles o seguinte: olha, não tem importância. Eles não são a videira verdadeira. A videira verdadeira é Jesus. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Então, o fruto são quem? São os discípulos, somos nós, seguimos, estamos em conexão. E o Deus, né, de novo aqui reforçando, é o agricultor. Então, nós temos que dar os frutos. Mas os ramos que dão fruto, que fazem lá as obras, que fazem a sua reforma interior, porque muitas vezes a gente pensa em fruto como obras assim de ajudar o próximo, fazer a caridade, tá tudo bem, pode ser também esse o fruto. Mas eu acho que o importante, o fruto principal é essa mudança interior, porque senão nada de externo acontece. Então, primeiro tem que ter esse fruto interno, acreditar nesses ensinamentos, segui-los do fundo do coração. Então, é aí que nós vamos dar o fruto de verdade. Então, mas os ramos que dão fruto, ele os limpa para que deem mais frutos ainda. Então, a gente entra num círculo virtuoso. O plano espiritual vai cada vez mais nos incentivar a seguir aí na reforma interior, a sermos pessoas melhores, espíritos melhores. E aí ele fala, vocês já estão limpos. De novo a ideia da limpeza. Toda hora ele fala muito sobre isso. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Então, os discípulos unidos a Jesus formam essa videira. E é uma videira boa, uma videira próspera. Eles estão todos limpos, como ele fala aqui. E nós também estamos tentando ficar em conexão com essa videira para também sermos pessoas limpas. O que é a ideia da limpeza? É a ideia da faxina interior, da reforma íntima, transformação moral. Então, quando você segue esses ensinos, é uma chance para nós de sermos aí espíritos mais evoluídos. E aí vem a ideia aqui, vocês vão ver que eu até mudei a cor, porque ele vai falar muito essa ideia do permanecer. Permaneçam, permanecerei. Ele vai falar o tempo todo sobre isso. Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecer em Jesus, estabelecer com ele um vínculo que não possa ser destruído, que não possa ser desfeito. Então, é essa a ideia. Ele está falando, olha, fiquem em contato comigo, fiquem comigo. O tempo todo ele está falando, para a gente não romper esse elo. Valia para os discípulos e vale para nós hoje. Da mesma forma que não pode dar fruto o ramo que não permanece na videira. Óbvio, você se desconecta. Como que você vai dar fruto se você se desconecta, se você fica perdido no mundo material? Não dá, né? Então, também vocês não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. E aí volta de novo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Olha, de novo ele falando, vocês têm que estar ligados comigo. Se vocês perderem o que eu falei, os meus ensinamentos, essa conexão, vocês não vão dar fruto, vocês vão voltar a ser pessoas do mundo. Não é essa a ideia. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E aí, de novo, essa é a mesma ideia. O que nós estamos fazendo? Estamos conectados ou não estamos conectados? Queremos dar frutos ou não queremos dar frutos? Ele está falando, para acontecer isso, para nós darmos frutos, temos que estar conectados com essa videira, temos que estar conectados com os ensinos de Jesus. De novo, ele fala aqui, ó, quem não permanecer em mim será jogado fora como ramo e vai secar. Então, vocês percebam também, eu acho que tem muito essa questão, até aproveitando que o Ari falou sobre essa ideia do ensino, vocês vejam como ele é muito repetitivo. Você veja que ele vai mudando as frases e tal, mas ele vai voltando, ele quer insistir naquilo, é quase uma ideia de mantra, né? Ele vai repetindo por outras palavras, por outros meios, mas se você enxugar o que ele está falando, você faz isso numa frase, mas ele continua, ele pega a frase, ele repete a frase, ele volta com a frase, ele coloca mais alguns elementos, mas o fundo é a mesma. Temos que permanecer naquela videira, temos que estar em conexão com aquela videira. Quem é a videira verdadeira? É Jesus. Caso contrário, nós não vamos dar frutos e vamos secar. Vamos ficar aqui perdendo
desconectados, perdendo tempo aqui na nossa encarnação, não sendo espíritos melhores. Não é isso que nós queremos. Bom, continua ele aqui, porque ele fala que se você se desconectar, você vai secar. Então, esses ramos são recolhidos e atirados do fogo e queimados. Provavelmente não vamos ter uma elevação espiritual, provavelmente quem se desconectar não vai para uma eventualidade de irmos para um planeta de regeneração, vão ficar marcando toca em algum outro lugar. Volta ele falando do permanecer. Se vocês permanecerem em mim, por outro lado, e minhas palavras, meus ensinos, permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será concedido. Então, veja só que, ele não está falando assim, peça e obterá, não é essa a ideia, mas é o plano espiritual maior, cada vez mais próximo de você, tentando dar sustentação, coragem, para você seguir aí em frente, inspiração. Quanto a gente não precisa de inspiração? Para fazer essas aulas aqui, gente, eu falo lá, o plano espiritual me ajuda para fazer essa aula aqui, me dá recursos para conseguir encontrar boas coisas, falar direitinho. Você precisa, como que você vai fazer as coisas se você não tem um apoio do plano espiritual maior aí ao seu lado? Então, é essa a ideia aqui que ele está nos colocando. Peça o que quiserem, e isso lhe será concedido. A glória de meu Pai se manifesta nisso, que vocês deem muitos frutos e se tornem meus discípulos. Então, essa aqui é a expectativa e a essência do que Jesus está tão preocupado. Ele quer que a gente dê muitos frutos, ele quer que a gente faça aí acontecer seguindo esses ensinamentos, que nós não percamos tempo e nem nos desviemos aqui desse caminho. O que mais que ele fala aqui para nós? Da forma que meu Pai me amou, eu também amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor. Então, não se desconectar. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Então, essa é a conexão. E nós temos que permanecer também no amor deles e temos que distribuir também, de alguma forma, na medida que nós tivermos condições, o nosso amor ao próximo. Diz aqui Jesus: estou falando essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. É a bem-aventurança que falamos agora há pouco lá no Lava-Pés. Agora vem. Segunda vez que ele vai falar isso, hein? Esse é o mandamento dele. Esse é o meu mandamento. Já vimos lá perto do 13, lá no capítulo 13, ele vai falar agora do 15. Amem-se uns aos outros assim como eu amei vocês. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Então, este é o meu mandamento. Ame-se uns aos outros. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Então, essa é a ideia, não deixar que a gente se perca. Podemos dar fruto em algum momento, de repente a gente não dá mais fruto, porque deixamos de permanecer, esquecemos, que nem aquela parábola do semeador, a semente chega, uma hora pode entrar num solo que tem lá os espinhos, até cresce um pouco, mas depois não tem sol e morre. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes a gente fica animadinho, agora eu sou Jesus de carteirinha, mas depois acaba esquecendo e nos desviamos aqui do caminho e não vamos dar fruto. Não esquecemos a reforma interior, a transformação moral, esquecemos tudo. Né? Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes dará. Repete essa mesma informação do amparo do plano espiritual a cada um de nós que estivermos nesse caminho do bem aqui. E aí ele fala pela terceira vez. E quando em qualquer passagem do Evangelho tem mais de 2 vezes assim, uma questão repetitiva, é que é muito importante, não é que é pouco importante, é muito importante. E aí eu coloquei até em caixa alta aqui, né, fazendo um escândalo aqui para vocês lerem. É isso que eu ordeno a vocês, Amem-se uns aos outros, ok? Então é isso aqui, e aí nós terminamos essa passagem. E a Bíblia Pastoral, fazendo aqui um resumo, porque eu acho que essa passagem ela é bacana, mas ela é muito autoexplicativa. Então, eu nem vou perder muito tempo aqui fazendo muitas referências aqui, mas eu acho que a Bíblia Pastoral ela faz um bom resumo sobre a vivência cristã,
somos nós, somos espíritas e cristãos, né? Tem dois aspectos inseparáveis: permanecer em Jesus e comprometer-se amorosamente com os irmãos, ou seja, com as pessoas à nossa volta. É preciso sintonizar a mente e o coração com Jesus, coração e mente sintonizados com Jesus. Achei ótima essa frase. De maneira que os frutos dessa união possam aparecer, seja em atitudes práticas em relação ao próximo, seja em relação a nós mesmos, em relação à nossa reforma interior, à nossa transformação moral. Então, essa é a essência desse ensinamento, que também vale lá para a nossa ideia do lava-pés. Vocês vejam como tudo está muito conectado, é um resumo, né? Assim, Jesus ele muda lá as cenas, muda um pouco a conversa, mas em tese é isso. Puxa, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo, né? Se você não me permanecer aqui na videira, você não terá, seu ramo será seco, você não dará frutos. Então, sempre essa conexão ela é muito importante. Então, né, é isso que a Bíblia Pastoral está nos colocando aqui, que eu acho muito importante. E agora, gente, eu quero saber o seguinte: quem de vocês sabe o que é isso aqui? Valendo 2 bônus hora. Vamos lá. A videira, não é? Sim, mas aonde está isso? Como assim? De onde eu tirei esse desenho? Vamos lá, espíritas, vamos lá. Já fizeram isso na lousa uma vez. Alguém lembra aí? Ana Paula. Lembra, Lili? É verdade. Então, ela desenhou. Então, por quê? De onde está saindo isso, gente? Evangelho segundo o Espiritismo? Quase, você está quase. Está morninho, mas está quase. Vamos lá. Está quase. Está quente. Está morno para quente, Rita. Onde tem isso, gente? Ninguém vai ganhar bônus hora hoje. Eu vou cancelar o diploma de vocês do básico. Dá risada, básico? Né? É básico, né, gente? Básico. Vocês não aprenderam a doutrina espírita? De onde sai? Que eu já vi isso, não sei. Então, dou-lhe uma. É o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos. Também está chutando, né, Rita? Só faltava mais 4 para você acertar, mas tudo bem. Ganhou 2 bônus hora, Rita. Está lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Eu chutei. A gente percebeu, Rita, mas está tudo bem. Só arrisca. Quem não arrisca não petisca, não é verdade? Tem que arriscar, tá certo. É isso mesmo. Ganhou 2 bônus hora, Rita. E está nos famosos prolegômenos do Livro dos Espíritos, no alto. Se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, tirar aquele, né? Pegarem lá da estante, dar uma olhadinha, lá no comecinho, nos prolegômenos, tem essa imagem, que foi uma imagem, se eu bem entendi, foi psicografada. Foi uma orientação que foi dada para Kardec e ele colocou essa imagem aqui da videira. Olha só a parreira aqui, né? Tem o frutinho e tudo mais, está lá no Livro dos Espíritos. E os Espíritos falam para Kardec, lá no Livro dos Espíritos, eu não consigo ler aqui porque tem uma tela na minha frente, um minutinho só, gente. Ocultar, conteúdo das reuniões futuras. Isso. Então, aqui, os espíritos falam para Kardec o seguinte, está escrito isso lá, tá? Nesse prolegômeno está escrito. Colocará no cabeçalho do livro, ou seja, os espíritos já dando a ordem para Kardec, o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. Olha só, então, esse símbolo. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, ou seja, a uva, o fruto. O homem que quintessencia, ou seja, melhora o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, olha só que bacana, quer dizer, também tem a ver com o que nós estamos estudando. Provavelmente também veio dessa ideia aqui da videira, porque Jesus fala em vários momentos do Evangelho, ele fala da ideia da videira, ou de dar frutos, não importa, mas aqui para nós é a da verdadeira videira. E ele faz essa correlação mais espiritual, né? O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma, o espírito ligado à matéria é o bago. Agora, o que está lá conectados? O que nós estamos conectados aqui com eles, né? Quer dizer, com o plano espiritual. Nada disso aqui ia funcionar muito bem se nós não estivéssemos conectados, se nós não estivéssemos
permanecendo nesses ensinamentos ou guardando esses ensinamentos de Jesus, porque senão nós não conseguimos melhorar a nossa alma, o nosso espírito, que é o tal do fruto, que Jesus ficou falando lá o tempo todo, vocês não vão dar fruto, vocês não vão dar frutos, e nós queremos dar frutos. Agora, qual que é o fruto? É um espírito melhor, um espírito mais evoluído, um espírito mais... quase rumo à perfeição, né? Modestamente aqui. Estamos um pouco longe disso ainda, mas esse é o caminho. Tá bom? Então está lá no Livro dos Espíritos, eu achei muito legal para a gente poder até falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre o Espiritismo também, que tem essa correlação da videira com o Espiritismo. O que mais eu tenho para falar para vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Ah, sim, Emmanuel. Vou terminar com Emmanuel aqui. Capítulo 54, a videira, o caminho, verdade e vida, que inclusive é uma das frases de Jesus aqui nesse pedaço de João, que nós estamos vendo. Dentro de nossa pequenez, diz aqui o Emmanuel, sucumbiríamos de fome espiritual aos ramos secos aqui, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, a verdadeira videira. Caso contrário, nós seríamos ramos secos, não daríamos fruto, não daríamos nada. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Segue aqui ainda Emmanuel, para encerrar. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Olha só, vocês vejam como ele criou uma nova base lá, né, criou todo um problema, e as pessoas não aceitavam muito bem, nós estamos acompanhando isso nessa leitura. E hoje, o entendimento dele, a gente continua sendo desafiado a conseguir colocar em prática, 2000 anos depois, com outras dificuldades, com outras situações, mas as dificuldades, elas se apresentam para nós, né? E aí é muito mais fácil você falar que é cristão do que você realmente seguir ou permanecer em Jesus. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio, diz Emmanuel, o seu amor infinito no orbe terrestre, aqui no nosso mundo, né? É o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, veja como é importante, e Emmanuel nos coloca aqui, é a videira, e nós temos que estar em conexão, caso contrário, nós vamos morrer de fome, vamos ser aqueles espíritos pouco evoluídos, que não estamos aí fazendo o nosso trabalho de melhoria interior. E aqui, gente, eu encontrei aquela mesma imagem, que é preto e branco, mas alguém fez na internet fez aqui um negocinho colorido, e aí eu deixei aqui para vocês, para nós encerrarmos aqui a nossa aula da videira, para nós darmos frutos bonitos, que nem esse cachinho de uva aqui. Última aula, gente, daqui a 15 dias. Última aula. Jesus. Tony, eu posso falar uma coisa? Pode. Pode falar. Realmente é super básico isso da videira, né? Eu tenho certeza que todo mundo sabia, a gente só não sabia onde estava o desenho. Pegadinha, Rita, pegadinha. Mas é legal isso, porque às vezes a gente esquece, porque isso a gente foi lá no básico, né? Básico 1, e depois nunca mais viu na vida. É que nem, outro dia eu fiz uma exposição falando assim, se alguém lembra da fórmula de Bhaskara, tabela periódica, se a pessoa não foi para a aula de química, né? Não foi seguir a carreira de química, ou alguma coisa de matemática para usar a fórmula de Bhaskara e outras variações, você acaba esquecendo. A mesma coisa com o Evangelho. Se você não estuda, se você não se coloca o tempo todo em conexão, seja com a doutrina, seja com o Evangelho, você esquece, você se desconecta, é muito fácil, porque tem tanta coisa legal acontecendo à nossa volta, é televisão, é internet, é livro, é amigos, é não sei o quê, e você, de repente, não tem mais 5 minutinhos para fazer uma oração, ou para ler o Evangelho. Por isso que o Evangelho no lar é tão importante, porque te obriga, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, você ter lá um contato espiritual, ler, entender uma passagem do Evangelho, se conectar novamente com a videira. Bem, daqui a 15 dias, então, nós vamos terminar o nosso curso. Esse é o momento que vocês fazem isso, né? Né? E aí, nós vamos ver, então, Jesus envia os discípulos para o mundo, é uma oração que Jesus faz lá no capítulo 17 para os discípulos, nós vamos acompanhar um trechinho só. A aparição a Maria Madalena, eu acrescentei isso, não estava no nosso programa inicial, mas eu acho que essa cena é bem bacana, vale a pena nós olharmos um pouquinho para ela. E depois, lá no 21, quase no finalzinho do Evangelho de João, o reencontro de Jesus com Pedro, tem um diálogo, Pedro, você me ama e tal, nós vamos ver essa passagem também, tem umas questões simbólicas muito interessantes. E é isso, gente.
perguntas, dúvidas, eu nem sei que horas são, gente. Olha só, eu estou ficando quase um reloginho, hein, gente. Eu e o relógio estamos trabalhando quase em conjunto aqui. Faltam 2 minutos para as 4. Mais um pouco a gente ganha o prêmio Cronômetro 2021. Dúvidas, gente? Tudo bem? Curtiram? Olha o filhote da Sandra Marques Rodrigues aí do lado aí. Muito bom. Dando tchauzinho para a gente aí. Muito bom. Excelente. Alguma pergunta? A Bárbara, eu não tinha visto a Bárbara. Regina já tinha visto. Regina não, Regina também não tinha visto. Gente, alguma coisa a mais? Vocês querem fazer algum comentário? Tudo bem? Conseguiram captar? Acho que ele é um pouco extenso para nós aqui, mas na essência acho que vocês compreenderam aqui, né? E no Lava Pé, se vocês puderem dar uma olhadinha também no que vocês têm de livros e tal, acho que vale a pena. Tem muita coisa, tá bom? Bom, se nada mais vocês têm para falar, e depois desse momento bonito dos prolegômenos, vamos aqui encerrar. Antônio, a sua exposição também complementa, né? Essa aula de hoje, que providencialmente eu a ouvi um pouquinho antes da aula de hoje. A sua exposição de sábado, sim, porque eu peguei eu fiz a exposição na Seara, e aí eu coloquei né? exatamente do exemplo. É exatamente muito essa legal. Passagem, é isso mesmo. Bem lembrado. Eu também falo sobre isso, aí, essa passagem. Vocês entenderam o exemplo que eu dei? Então, agora façam. E essa é o versículo que ficou como mote aqui para a exposição, e eu usei para o YouTube, lá gravei o que eu fiz lá na Seara. Legal, Sandra, muito bom. Alguém tinha mais alguma questão para falar? A Liliane ia falar alguma coisa? Não? Ok. Bom, então, gente, vamos para a Sandra Marques Rodrigues, sem mais delongas, para o nosso encerramento. Então. Vamos lá. Então, vamos agradecer a Deus pelos ensinamentos desta tarde, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, e com o coração cheio de amor e gratidão, vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelo Brasil, imaginando seu contorno geográfico com uma luz muito forte e brilhante. Vamos vibrar pelos nossos governantes, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos idosos, pelos doentes, por aqueles que estão partindo para a vida espiritual e aqueles que estão chegando aqui para tentar reparar suas faltas. Vamos vibrar por aqueles com quem nós temos maiores dificuldades na convivência e pedir licença para vibrar por nós mesmos. Vamos encerrar, então, esta aula fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde para todos. Muito obrigado, Sandra. Gente, só para terminar aqui, Livro dos Espíritos aqui, só para vocês verem aqui, só para provar para vocês aqui, isso aqui não é invenção não, tá bom? Então até daqui a 15 dias. Eu tinha visto. Até daqui a 15 dias, gente. Bem que ficava